Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E como eu disse no programa passado, e eu pedi para doutora Edna e para a Rê estarem presentes aqui novamente. Prometi para você aí de casa que ia fazer o exame, porque eu ronco e eu não tive vergonha de falar, né, doutora? Não é verdade, Rê? E aí eu quero mostrar para vocês a importância do cuidado, gente. É isso que a gente tá querendo mostrar para todo mundo aí de casa, para as pessoas em volta da gente, as pessoas que a gente ama, para se cuidarem. O corpo da gente diz tudo. E é prova disso que a odontologia ligada ao ronco, né? É uma coisa que não dá para entender direito, né, doutora? Alessandra, é bem isso mesmo. A odontologia tem um segmento agora dentro da nossa área que estuda a odontologia do sono. Nós tratamos o paciente dentro dessa área. Existem sinais, existem exames que a gente avalia o paciente clinicamente para poder tratar dentro da necessidade. Um dos sinais é o ronco e também a falta de oxigenação, que a gente chama de apneia. Mas eu acho que a doutora Edna Maura pode explicar melhor para a gente sobre todo esse tratamento, né, doutora? Como que funciona, quais exames? Então, esse tratamento é um tratamento que tem crescido a cada dia. A odontologia do sono ela já existe há algum tempo e hoje nós dentistas, preocupados com a qualidade de vida do paciente, nós estamos fazendo uma análise bem criteriosa desse sono. Então, o sono, nós sabemos, nós chamamos e sempre dizemos para os pacientes que sono é vida. Quem não dorme bem tem menos anos de vida. Então, o porquê que a odontologia está sendo estudada, está sendo aprofundada e voltada para a odontologia do sono? Porque justamente é na boca que o cirurgião dentista atua. E o que é o ronco? O ronco é um sinal, o ronco é um aviso. Na nossa cultura, o ronco é motivo de gozação, o ronco é motivo de deboche, as pessoas saem em família, aquele lá ronca, e ele sempre fica assim, sem jeito. Mas eu digo, gente, ronco é um presente de Deus. A melhor coisa que existe é o ronco, porque o ronco é um aviso. O nosso corpo avisando pra gente que nós estamos mandando pouco oxigênio. Como o ronco acontece? Quando nós deitamos, que nós relaxamos, a base da nossa língua, porque quando a gente olha no espelho, nós enxergamos a ponta da língua, mas a língua, ela é um músculo grande e essa base, a parte de trás, ela empurra a úvula, que é a campainha da garganta, para a parede posterior, impedindo a entrada do oxigênio, impedindo a saída do gás carbônico. Quem ronca tem uma qualidade de sono ruim e muitas vezes nós não entramos nas diferentes fases do nosso sono. Então, tratar o ronco é devolver vida para as pessoas, é muito importante. Não, e eu tô encantada porque é a primeira vez que a gente pode falar aqui abertamente que bom que tem o ronco, né? Porque tá dando um sinal que meu corpo tá pedindo para eu tomar alguma atitude. Exatamente. Não é só por zoação ou por não querer dormir junto. É uma coisa que meu corpo tá mandando aviso. Eu sempre comparo, a febre avisa que tem uma infecção. O ronco avisa que está entrando pouco oxigênio, que nós temos pouca oxigenação. E é muito importante, gente, vamos divulgar essa informação. Por quê? 90% dos pacientes que procuram o nosso consultório hoje já estão dormindo em ambientes separados. E é muito importante lembrar que o que vale na nossa vida é nosso afeto, é a amorosidade. Tem um estudo na Inglaterra que fala que tem
que vive mais, que vive melhor quem dorme de conchinha. Então, é muito importante. Mas é difícil dormir de conchinha, por exemplo, com uma pessoa que ronca. E eu, por exemplo, eu sei que meu marido reclama do meu ronco. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Alessandra, por isso que a gente, na sua avaliação, a gente achou interessante fazer um exame com um aparelho chamado oxímetro. Esse aparelho é de uma empresa que a gente consegue, dentro da odontologia, medir 3 parâmetros, 3 sinais: a oxigenação, o ronco e a apneia. É esse aparelho. Então, nós cedemos para o paciente, ele leva para casa, a gente orienta como ele funciona. Eu fiz, tá? O paciente dorme com esse aparelho no dedo e nós recebemos um laudo médico falando como foi a noite de sono. E a Alessandra faz ronco, porém ela faz pouquíssimo ronco. O ronco... Não é que meu marido diz, né? O ronco, ele tem níveis. Então, tem o paciente que ronca leve, tem o paciente que ronca moderado, tem o paciente que ronca severo. A partir daí, vai subindo o degrau, a apneia leve, a apneia moderada e a apneia severa. A Alessandra ainda está no nível ronco leve. O importante da gente detectar isso é que vamos supor que a Alessandra não descubra e continua dormindo. Ela vai aumentando os níveis de ronco eles até aumentam? fazer a apneia. Eles aumentam, né, é isso? O ronco e a apneia é uma doença crônica, é uma doença progressiva. Então, se você já detectar um ronco no grau leve, é importantíssimo iniciar o tratamento. Por quê? Para que ele não passe por um ronco moderado, depois um ronco severo e depois apneias leves, moderadas e severas. Porque à medida que nós envelhecemos, toda a nossa musculatura vai ficando mais flácida. E a língua, ela é um músculo, e esse músculo, ele cada vez mais vai obstruindo a entrada do oxigênio. E é importante o quanto antes a gente detectar, porque se eu detectei, como a Regiane falou, rapidamente, logo a gente retorna aos padrões de normalidade. Mas é importante lembrar uma coisa: ronco, ele não tem cura, ronco tem tratamento. Então, traçando um paralelo, algumas pessoas me perguntam, alguns pacientes perguntam, mas eu vou usar o aparelho o resto da vida? Eu digo, que bom que existe esse tratamento. Eu comparo sempre, usar óculos é bom? Quando necessário, ele é maravilhoso. Pessoas que precisam da ajuda de uma bengala, é bom? Mas para aquela condição da pessoa, ela é excepcional. E é um aparelhinho que nós colocamos dentro da boca. Você pode viajar, é fácil transportar, é fácil cuidar. É um aparelho muito simples de ser usado e que faz toda a diferença. Então, ronco não tem cura, ronco tem tratamento. E que bom que nós temos condição de devolver vida e saúde para o nosso paciente usando esse recurso, fazendo esse tratamento. Doutora, né? E uma pergunta já nesse parâmetro, já que não tem cura, todo mundo ronca ou não? Nem todo mundo ronca, mas a grande maioria da população ronca. Existem o que nós chamamos de família dos roncadores, são características físicas. São hereditárias? É hereditária? É porque algumas famílias já têm algumas características físicas. Então, se o avô ronca, com certeza o pai vai roncar e o neto vai roncar também. Então, é bom a gente estar atento. Na família onde existem os roncadores, existe uma grande chance de várias gerações roncarem pelas características físicas da pessoa. Aí, ó, tá vendo? Pro meu marido essa, porque meu pai roncava, minha mãe ronca, ele não queria que eu não roncasse. Não tinha nem jeito, né? Ô, Alessandra, é importante também frisar que o ronco, o que nós estamos falando
é de um ronco dentro de uma doença crônica, porque existe um ronco ou outro pontual. Por exemplo, um paciente que foi para uma festa, relaxou, tomou uma bebidinha a mais, vai ter esse ronco natural, pontual, para aquele episódio. Não é desse paciente que nós estamos falando, né, doutora? Nós estamos falando realmente da doença, do paciente que ronca todas as noites. Não é aquele que só por ter bebido, por ter relaxado. Não, ou por estar estressado naquele momento. Passou um dia difícil, não é esse. É o paciente que tem mesmo a doença. E outro detalhe muito importante, o dentista, ele trata roncos leves, moderados e severos e apneias leves e moderadas. A apneia severa, quem trata são os médicos, os neurologistas, os otorrinos, os pneumologistas. Agora, em casos de pacientes com apneia severa e que não se adaptam com o tratamento para esse tipo de grau de apneia, aí sim nós podemos tratar. Por quê? O nosso tratamento vai fazer o mesmo efeito em casos severos. Talvez nós não consigamos o resultado total, mas a gente consegue fazer com que esse paciente, pelo menos, morrer com apneia, se ele não vai. É um tratamento multidisciplinar, né? Nós precisamos da ajuda do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, dos médicos e do dentista, mas o nosso foco é cuidar dos roncos leves, moderados e severos, apneias leves e moderadas e apneias severas quando não se adaptam com um tratamento proposto, né, pelo médico para o ronco severo. Apneia severa, né? Apneia severa. Não, e tem muita informação, gente, eu quero saber mais, né? Porque eu acho que a maioria da população sofre com ronco. Tem gozações, tem brincadeiras, mas a gente sofre, viu, gente? Porque imagina assim, o marido reclamar sempre, a mãe reclamar sempre, o filho reclamar dos pais. Então daqui a pouco, depois de um breve intervalo comercial, a gente vai voltar com esse papo delicioso. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era breve e o assunto aqui, ó, tá muito gostoso. E por quê? Porque a gente está falando de uma coisa que acontece, que não é motivo de piada, e sim é o organismo falando, ó, presta atenção em mim, né? Mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o meu sono? Sim, Alessandra, existe toda uma rotina, um hábito de mudança que a gente precisa encarar, de trazer para a nossa realidade. Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar da hora do nosso sono, fazer um ritual, um preparo, avisar ao nosso organismo que está começando a hora de se repousar, de descansar. E nós temos algumas formas de mostrar para o corpo que está na hora de dormir, né, doutora? O ideal é ao jantar ser 4 horas antes da hora de você deitar. E se você sentir necessidade, introduzir uma fruta, introduzir um chazinho, né? Mas algo leve próximo da hora de dormir. É porque essa dúvida sempre me surge. Eu gosto de dormir no escuro, agora já tô dormindo com a faixa, com a bolinha, e eu nunca consegui dormir com a barriga muito cheia, né? Porque não sei, eu aprendi a comer uma fruta ou uma bolachinha, né? Eu não tomo leite nem café. Aí o chá, né? Eu nunca tive esse hábito de comer muito no jantar. Próximo do horário de dormir. E realmente é o mais indicado, né, Regiane? É o que a gente procura explicar para os pacientes, né? E tem alguns chás que a doutora pode falar melhor, que ele faz uma indução do sono natural, de uma forma confortável, relaxante, né, doutora? Relaxante. Eu sempre digo para os pacientes o seguinte, é um olhar amoroso para si. Você vai mudar postura, mudar hábitos, porque você vai mostrar para você que o mais importante de tudo é a sua saúde. E para nós sabermos quais são as plantas que podem ajudar no nosso sono, eu trouxe o alecrim, eu trouxe a lavanda, que é uma indutora e mantenedora do nosso sono, tem um efeito calmante, um efeito relaxante, e também a outra planta muito importante é o hortelã. Essas plantas, elas ajudam a gente, elas provocam relaxamento no nosso corpo, elas ajudam a gente a induzir e manter o sono, para que nós consigamos passar por todas as fases do sono. Então fica aqui a dica, um chazinho de alecrim, um chazinho de hortelã, um chazinho de lavanda, ou a lavanda nós ainda podemos colher as flores e colocar no travesseiro. Quem não tiver acesso, quem tiver dificuldade, né, de conseguir a lavanda, pode pingar umas 2 gotinhas do óleo essencial de lavanda na fronha, que a lavanda, o aroma da lavanda, ela induz o sono, ela faz com que a gente consiga relaxar e passar por todas as fases do sono. Então, fica a dica, né, Alessandra? E é interessantíssimo, porque planta é vida, né? E a gente cuidar através das plantas remete àquelas coisas antigas, sabe? De vó, de bisavó, que falavam assim, dá um chazinho de hortelã, chazinho de camomila, não é assim que falavam? É uma forma natural e financeiramente barato.
A gente não precisa de medicação. É 1000 vezes melhor do que medicação. Muito melhor do que medicação. Tô falando assim pro organismo, gente. Todo medicamento tem um efeito colateral. Você vai fazer uso de fitoterápicos. Tudo que vier da natureza é muito mais saudável. Mais leve de tratar, né? Eu sempre falei aqui no programa, né? Quem me acompanha há tempo sabe que eu sempre usei homeopatia. Mesmo eu tendo um problema imunológico, lúpus, eu trato com a alopatia porque ele tem que ser tratado, mas eu trato com a homeopatia junto, entendeu? Porque eu me sinto bem com a homeopatia, entendeu? E a homeopatia nada mais é que essas plantas, né? Exatamente, e eu vou dar uma dica também. Existem 2 frutas que ajudam muito a gente à noite, que é o abacaxi e o maracujá. O maracujá nós já conhecemos, mas fica uma outra dica mais importante, que traz mais, que ajuda o nosso sono, mais do que a polpa, é o chá da folha do maracujá. Então, do maracujá nós aproveitamos a folha, aproveitamos o fruto e até a casca do maracujá, que é excelente, pode ser feito doces, compotas, e pode ser ingerido antes de deitar, antes de dormir. Então, o abacaxi, que além de digestivo, ele também é indutor, mantenedor do sono, e a dica é o maracujá. Então, são... eu não tô tão errada não, viu, doutora? Porque lá em casa eles brincam comigo, porque tem hora que à noite eu falo assim, eu preciso comer minhas frutas para dormir. Então eu como melancia, eu como abacaxi, eu como melão, mas aí eu vou dormir como se eu tivesse feito o maior banquete. É a melhor opção. E é leve, né? Então é leve. A digestão acontece rápido, né? Não traz um sono pesado, traz um sono leve, é uma digestão rápida e evita de termos pesadelo, né? Você falou uma coisa, e uma coisa que eu sinto também, eu não lembro muito os meus sonhos, não tenho nem pesadelo, eu acho que não tenho também, eu durmo, e pelos exames, não sei se percebe, eu não acordo. Sim. Eu não acordo. Mas o sonho, todo adulto saudável sonha, porque é onde nós estamos na fase do sono mais profundo, é onde ocorrem as trocas hormonais. Nós dizemos que é a faxina do organismo ocorre enquanto sonhamos. Você não lembra do sonho porque você não acorda na fase em que você está sonhando, que é a fase do sono REM, que é a fase do sono profundo. Mas com certeza você sonha pelo exame que você fez, que você tem uma qualidade de sono muito boa, entendeu? Aí, ó. E importante dizer também, não, gente. Na hora do nosso sono, nós temos que dormir num ambiente escuro, sem luz, sem celular, sem luz de celular, sem barulho, sem som, o mais tranquilo possível. Porque também existem alguns hormônios que são liberados somente quando nós estamos nesse sinal, que isso faz um sono saudável e reparador, né, doutora? Deus é tão perfeito que fez o dia e a noite. A noite foi feita para descansarmos e para o nosso corpo ocorrer as trocas hormonais para que haja o descanso, para nos preparar para o dia. Tão importante quanto um sono reparador é um dia saudável, e para isso é importante respeitarmos a noite, evitarmos celulares, computadores, tudo que possa fazer com que nosso organismo não fabrique os hormônios que são indutores e mantenedores do sono, porque eles precisam do escuro da noite. E eu prometi, gente, esse tratamento eu vou fazer certinho. Então, eu não vou me despedir muito de vocês, porque eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar, né? Porque o tratamento é longo, não é rápido não, gente. E eu quero elas novamente aqui para falar mais um pouquinho para o pessoal de casa, né? Todas essas coisas novas que estão surgindo, né?
Alessandra, é sempre um prazer. Chamando. Obrigada, Rê. Obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Muito obrigada, é muito bom estar com vocês e poder, né, passar informações que fazem com que as pessoas tenham uma qualidade de vida, né? Então, Obrigada. É um prazer estar com vocês. Não, e elas vão estar sempre. E agora, aquele minuto de fé, de esperança e de paz em tua palavra com o Padre Carlos. Seja bem-vindo, mais um dia juntos, e como é bom podermos partilhar a palavra de Deus, não é mesmo? Podermos utilizar dos meios que nós temos para levar a palavra de Deus, para levar esse caminho que nós precisamos trilhar sempre, que é viver na intimidade com Deus. E hoje eu quero começar de uma maneira bem diferente, com 3 palavrinhas: planeje, ore e faça. O que isso significa? Que em tudo que nós fizermos, em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus à nossa frente. Nós precisamos buscar viver a palavra de Deus na nossa vida. E por que com essas 3 palavras? Porque quando nós colocamos Deus à frente de tudo, nós entendemos que Deus, Ele também é organização. Deus não age na bagunça. Nós muitas vezes, no ímpeto de realizar as coisas, no desejo de fazer algo, nós vamos atropelando as etapas, nós vamos fazendo as coisas, não é, de qualquer maneira. Nós vamos deixando, às vezes, até desorganizado o modo de nós agirmos. Por isso, essas 3 palavras são muito importantes. Primeiro, na oração, nós vamos planejar. Mas você pode aí até dizer assim: mas isso não é um pouco demais? Tudo que eu fizer, eu apresentar a Deus? Não. E sabe por que não é? Porque quando nós temos objetivos na vida, quando nós temos sonhos, quando nós temos desejos, tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado. E só Deus pode nos guiar de forma coerente e concreta. Então, por isso, primeiro, planeje, ore e depois faça, haja, não é? E aí o resultado não vai ser diferente do que o bom êxito e o sucesso. Então, que nós possamos pensar nisso e juntos com Deus caminhar. Tudo convide Deus e faça sempre o seu melhor. Que Deus te abençoe e até a próxima. Padre Carlos, que palavra linda, né? É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante, porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.